Olá, queridos, graça e paz, que bom poder estar entrando no seu lar mais uma vez, para juntos fazermos parte desta programação no nosso canal. É muito bom estarmos conosco. Eu quero te pedir para você estar curtindo, compartilhando, alcançando outras vidas, né? Nesse momento, compartilhe esse vídeo que vamos subir, essa programação, mas eu quero deixar alguns recadinhos muito importantes para a tua vida aqui. Nós vamos subir aqui alguns links, né? Está aqui o nosso QR Code, né? Onde nós podemos fazer as nossas doações, nossos dízimos, nossas ofertas, ou então você pode mandar também, fazer o pedido pelo WhatsApp. Nós vamos gerar um boleto, você pode pagar pelo aplicativo bancário ou até mesmo na loteria. Nós temos também aqui, né, o nosso link de pedido de oração. É muito importante estarmos juntinhos, né? Você que está aí passando por um problema, uma dificuldade, quer compartilhar conosco, nós queremos estar orando pela tua vida. Então, querido, está aí o nosso link aí de pedido de oração. É muito importante a gente estar dividindo esse momento, né? Porque a Bíblia diz: chorais com o que chora, alegais com o que se alegra. E também nós temos o link de testemunhos. É muito importante saber o que Deus tem feito por você e pela sua família, querido. É muito importante a gente estar recebendo o teu testemunho aqui, daquilo que Deus tem operado sobre a tua vida. Vamos para a nossa programação, que o Senhor te abençoe muitíssimo, em nome de Jesus. A paz do Senhor, meu querido, a paz do Senhor, minha querida. Muito obrigado por a gente poder estar entrando na sua casa, poder estar no seu lar junto com você, para estudar mais um capítulo da palavra do Senhor. Vamos estar entrando em Provérbios 21. Você compartilhar esse vídeo com mais 10 pessoas, amém? Compartilhe esse vídeo, você vai estar compartilhando a palavra do Senhor, você vai estar compartilhando aquilo que Deus quer trazer ao nosso coração nesse exato dia, amém? Hoje a gente está com o nosso pastor Adi, o nosso pastor Alexandre e o nosso pastor Alcebiades, amém? Que é uma alegria muito grande para mim poder estar com o Senhor aqui do nosso lado, amém? Obrigado. É uma alegria muito grande poder estar com o nosso pastor aqui, é um exemplo de vida para nós e poder compartilhar a palavra de Deus com essas pessoas que são amigos, irmãos no Senhor, amém? Uma família. Então nós vamos orar, e enquanto nós oramos, eu queria que você chamasse a tua família para estar aí junto com você, pegasse também o seu caderno, o seu papel de anotação, para que a gente possa caminhar na vida de Deus nesse dia, amém? Feche os olhos. Senhor Deus e amado Pai, muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor quer fazer, por tudo que o Senhor já tem feito. Nós queremos te agradecer, ó Pai, cada dia, a cada domingo, o Senhor tem aberto, ó Pai amado, o nosso entendimento, tem aberto o seu coração para a tua igreja e tem nos mostrado qual é o teu desejo, qual é a tua vontade. Continua, Senhor, através de mais este capítulo, Senhor, que possamos, ó Pai amado, ouvir a tua voz, seguir a tua voz, Senhor, e guardar, ó Pai, as tuas palavras no nosso coração e colocá-las em prática. Muito obrigado, ó Pai amado, por esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no meio da nossa casa, família e igreja, Deus. Muito obrigado porque o Senhor tem nos guardado e tem nos abençoado. Te louvamos e te engrandecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Eu quero começar as considerações iniciais pelo nosso pastor Adi. Amém? A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado pela abertura que você tem nos dado, a forma que você tem nos concedido de entrarmos no seu lar. Mas como considerações iniciais, eu queria te dizer que Provérbios 21, você vai perceber que é como se Deus estivesse te apresentando dois caminhos e te direcionando por um caminho de excelência. Dois caminhos e uma escolha. E eu quero aproveitar essa oportunidade para te dizer: ouça o que Deus tem falado, que você certamente escolherá o caminho certo e terá uma vida abençoada em nome de Jesus. Nosso pastor Alcebiades, amém? A paz do Senhor Jesus para todos. Estou muito feliz de participar hoje da escola dominical e quero te agradecer porque sabemos que estamos entrando no teu lar para que possamos ler e estudar o livro de Provérbios no capítulo 21. Sabemos que é um livro que nos ensina muito e queremos aprender mais e mais ainda. E por isso eu estou muito satisfeito hoje, em nome de Jesus. Pastor Alexandre. Louvado seja Deus, amém. Apocalipse 1:3
Bem-aventurados são os que leem e os que ouvem a palavra desta profecia, as guardam para cumpri-la, né? Então, querido, Deus tem muito a falar conosco. Fique atento, participe conosco, que Deus te abençoe muitíssimo. Amém? Vamos caminhar? Versículo 1 de Provérbios, capítulo 21, vai dizer assim: como um ribeiro de águas, assim é o coração do rei, na mão do Senhor, e tudo quanto quer, o inclina. O que eu quero destacar nesse primeiro versículo, é um versículo que me chamou muito a atenção. A gente pode destacar que o curso do rio, ele foi criado por Deus. Por mais que pareça, eu imagino um escritor desse capítulo olhando um curso do rio e Deus ensinando a ele sobre como aquele curso foi formado. Por mais que o curso do rio pareça que foi formado por ele mesmo, Deus fez aquele caminho. Por mais que pareça que a própria água abra o seu caminho, foi Deus que fez aquele caminho. E aí ele compara esse curso do rio com o coração do quê? Com o coração de um rei ou de um governante. Ele compara dizendo, olha, o coração de um rei na mão do Senhor, o Senhor o inclina como quer. O Senhor delimita ele como quer, como deseja. Quer dizer, parece que o governante tem todo o poder, tem todo o poderio na sua mão. Mas nem na verdade. Parece que ele tem todo o poder, todo o direito de governar. Mas quem deu esse direito a ele? Quem deu esse poder a ele de governar? Por aí que eu quero começar. É interessante porque, por mais que se subentenda que é o rei que domina, que é o rei que dita ordens, o Senhor, ele está dizendo nesse primeiro versículo que quem manda é Ele. Traduzindo isso em poucas palavras, é do Senhor que vem a direção, não é do rei, não é do governante. Por melhor que ele seja, se ele não estiver sensível à voz de Deus, nada vai acontecer. Deus tem o controle de todas as coisas, né, irmãos? Deus, ele nunca perde o controle, né? A Bíblia vai dizer que quem antes me deu para que eu tenha que retribuir. Ou seja, o Senhor tem todo o controle. O homem pensa que tem um controle, porém, Deus nunca perdeu o seu domínio sobre aquilo que ele constituiu. Sabemos, na verdade, que todas as coisas estão no controle do Senhor. Queremos muitas das vezes sair do controle e fazer a nossa própria diretriz, mas o Senhor é que controla todo o nosso pensamento e o nosso jeito de caminhar. Estamos ligados nele a todo tempo. E o interessante, né, pastor, é que quando fala rio é diferente de represa. Rio, ele tem um destino, né? Ele tem um destino. Rio é lugar de destino. Então, ninguém está, ainda que seja num trono, mas ele está ali para um propósito. Um propósito, ele está ali para ou seja, Deus deu aquele trono, Deus deu aquela, para que se cumpra um propósito. Se esse propósito não se cumprir, certamente Deus o tira e levanta outro. E a gente precisa entender, porque às vezes a gente olha para as autoridades e fala assim, mas como Deus permitiu? Como Deus deixou? Já ouvi isso várias vezes. Romanos capítulo 13, vai dizer que todos devem se sujeitar às autoridades e governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por eles estabelecidas. Quer dizer, Deus dá a autoridade ao homem. Agora, o que aquele homem vai fazer com aquela autoridade? Ele foi levantado para exercer a autoridade. E aí, entrando no que o pastor acabou de colocar, né? Irmão, tem coisas que acontecem, tudo que acontece da sua segunda-feira até a sua sexta, houve um propósito para acontecer. Houve um motivo específico para acontecer, tá? Então, a gente precisa entender que Deus deu autoridade, mas o comando para aquele cara estar governando, muitas das vezes, como o pastor Adir falou, não vem de Deus, vem do coração dele. A gente olha para Saul, né? Deus permitiu, não era da vontade de Deus ter levantado a Saul como rei. Não era da vontade de Deus, mas Deus permitiu, o povo pediu, Deus permitiu. Mas quando Deus quis levantar um outro rei, Deus não levantou? Um homem segundo o seu coração?
Então você vê duas vidas, dois propósitos, duas pessoas agindo totalmente diferente, mas aonde Deus concedeu a autoridade. Eu acho que a pergunta não é nem por que Deus permitiu. Porque Deus, na sua onisciência, Ele sabe o que vai acontecer e como vai acontecer. O fato é que, independente, Deus possibilita a pessoa de assumir aquela função. Se ela não corresponder, simplesmente Deus abrevia e outro se levanta. Foi assim com os reis do norte, assim com os reis do sul. Os reinos do norte, todos eles, todos os reis, não teve um que agradou ao Senhor. Mas o fato é, não prestou, saiu, Deus levantou. Deus, na sua onisciência e na questão do livre-arbítrio, permite cada um lidar de uma maneira. Porém, a chance Deus oferece, consertar os vossos caminhos. Não consertou, Deus levanta um profeta, Deus tira. E assim continua nos dias de hoje. E ainda assim, até os reis que se levantaram contra Israel, foi o próprio Deus que permitiu. Que levantou. A gente vai ver Nabucodonosor, o rei de Síria, todos eles tinham propósito, né? O Deus estava no controle. Quando Daniel revela os sonhos de Nabucodonosor, o Daniel vai falar isso para Nabucodonosor, o grande rei. O Senhor entregou as nações nas tuas mãos, mas agora chegou o propósito, chegou o tempo dele cumprir a sua vontade também na tua vida, né? Então a gente vai ver que Deus, ele nunca perde o controle. Toda a autoridade está na mão do Senhor, amém? Vamos avançar um pouco. Versículo 2 diz assim: todo caminho do homem é reto aos seus olhos, mas o Senhor sonda o quê? Ele sonda os corações. Eu creio que esse versículo ele está falando sobre o Senhor conhecer verdadeiramente o coração do quê? O coração do homem. O homem, ele se autoafirma bom, mas Deus conhece se ele é ou se ele não é. O homem se autoafirma justo, mas Deus conhece ele. E quando a gente fala sobre Deus conhecer, a gente ainda não vai entrar, porque lá na frente a gente vai entrar e vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre atos de justiça, a gente vai falar sobre frutos. A gente não está falando daquilo que é visível ao olho humano. A gente está falando de intenções que muitas das vezes não aparecem, né? Muitas das vezes não aparecem, não são aparentes, mas Deus ainda assim conhece. Deus ainda assim sabe. Esse versículo aí me chama a atenção, porque ele traz à existência algo que muitas das vezes o ser humano acha que tem, que é o conhecimento pleno das coisas. O ser humano, ele consegue olhar e entender que acha que conhece. O fato é que existem coisas que nós não somos ou não sabemos, porque nós somos limitados. Mas isso nos leva a achar que isso nos dá o direito de saber ou de pensar que o nosso caminho, que as coisas são perfeitas, porque os nossos olhos são bons. A palavra que o Senhor nos ensina, que todos nós temos falhas, todos nós temos limitações, e isso faz da gente suscetível ao erro. O grande problema é que a gente bate no peito e diz: não, isso eu conheço, isso eu domino. E Deus, em contrapartida, vem nos ensinar que Ele pega o sábio na sua própria sabedoria. É justamente por isso que Deus falou para o profeta: Samuel, Samuel, eu não vejo o homem conforme o homem vê. O homem vê o exterior do homem, mas eu vejo o interior, ou seja, o coração. Então Deus conhece o nosso coração, o coração de cada um. É verdade, irmãos. E assim, eu vejo esse versículo muito ligado com o versículo 3. Sabe por quê? Porque no versículo 2, ele está falando sobre que conhece as intenções do coração. E no versículo 3, ele vai dizer que fazer justiça e julgar com retidão é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Por quê? Porque fazer justiça, a justiça, ela revela as nossas fraquezas. E oferecer sacrifício revela a nossa santidade diante de homens. Sabe, querido? Então, eu vejo uma ligação muito grande, porque quando nós andamos na justiça, ela vai revelar a nossa fragilidade humana, as nossas fraquezas, porque a justiça de Deus manifesta em nós as nossas fraquezas.
Mas quando eu ofereço o sacrifício, eu estou mostrando a minha santidade para os homens. Ou seja, mas Deus conhece a intenção do meu coração. Deus sabe por que eu estou oferecendo aquele sacrifício. Mateus capítulo 9, versículo 13 vai dizer assim: vão aprender o que significa uma justa. Desejo misericórdia, não sacrifício, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Por que Jesus fala isso? Ele fala isso baseado na palavra, aonde o próprio Deus vai falar com o pois desejo misericórdia. Porque quanto mais eu conheço, mais eu passo a ser. Outra hora eu conhecia Daniel por nome, por frequentar no mesmo local. Chega-se alguns momentos e a gente começa a ter afinidade. Chega-se mais um período que nós começamos a entender que nós somos irmãos em Cristo. Então, conhecimento leva à intimidade. Porém, a obra do homem puro é o quê? É reto. Na tradução mais atualizada para mim, amado como hoje, é reto. Eles vão sempre revelar o quê? O caráter. O caráter de Deus na vida daquele homem. Quando nós falamos de que quando nós andamos na justiça, ela revela nossas fraquezas, porque a justiça do Senhor ela é muito mais elevada do que a nossa justiça. Então, quando eu ando na justiça dele, eu vou ver o quanto eu preciso dele na minha vida. Então, eu não posso caminhar de aparência. Eu não posso só chegar e, vamos lá, para traduzir de uma maneira melhor. Eu vou no culto, eu vou na escola dominical, né? Eu faço minha leitura diária. Ou seja, então o homem está vendo que a minha frequência, ele vai no culto lá, ele está vendo aquilo que é exterior. Mas quando eu pratico a justiça de Deus na minha vida, ela vai promover algo que ninguém vê. A Bíblia vai dizer que Naamã era um general poderoso. E todos que o viam nele que ele era poderoso. Mas a sua mulher, dentro de casa, na intimidade, sabia que ele era leproso. Então, é mais ou menos desse caminho. Quando nós andamos na justiça de Deus, ele vai expurgar de nós as nossas lepras, né? Para quê? Mas para que Deus faz isso, pastor? Para que a gente possa cada dia mais nos purificarmos diante dele e andarmos de uma verdadeira santidade diante do Senhor. A gente pode destacar também mais um ponto
que quando a gente fala que o caminho do culpado é tortuoso, isso nos leva lá na época que a gente estudava matemática. Menor caminho entre dois pontos é uma reta. Quando a gente observa e procura caminhos tortuosos, a gente está trabalhando mais, fazendo mais e da forma errada. O Senhor, Ele é um Deus. Deus é um Deus de simetria. Ele gosta das coisas perfeitas, organizadas. Cada coisa no seu devido lugar. O grande problema é que quando nós achamos que caminhos tortuosos são melhores, nós estamos indo contra o próprio Deus. Porque lá em Gênesis a gente observa, primeiro dia Deus fez isso, segundo dia Deus fez aquilo, terceiro dia, cada coisa no seu tempo, no seu espaço, cada coisa no seu devido lugar. Mas infelizmente, o homem é culpado, o homem que não consegue enxergar Deus nas coisas, ele procura subterfúgios e acaba com isso se perdendo no meio do caminho. Tem um livro que foi um instrumento de avivamento para a Inglaterra, chamado O Peregrino. Era um livro que mais ou menos traçava como era a caminhada do cristão. Só que em cada momento, uma coisa diferente. Cada momento, uma mudança do foco daquele homem. E quando tu ia ver, cada vez mais ele se afundava, se afundava, se afundava. Deus é perfeito. E Ele quer te levar por caminhos retos. Aleluia. E esse caráter de Deus, irmão, ele não vai se revelar, como os pastores já colocaram, naquilo que você está fazendo, mas em quem você está se tornando mesmo, né? O caráter de Deus, ele não vai se revelar quando você dá o pastor falou sobre ir ao culto, ler a sua palavra, ler a sua Bíblia, fazer o seu momento devocional. Não é nesse momento que o caráter de Deus se revela, né? Ali é uma questão aparente. Não estou dizendo que você não tem que fazer nada disso, né? A gente está falando isso. Mas não é nessas coisas que o caráter de Deus se revela. O caráter de Deus se revela em nós quando nós chegamos a entender a maturidade de se parecer com Cristo. Se parecer com Cristo, de perdoar como Ele perdoou, de ter em nós a bondade que o próprio Deus manifesta entregando o seu único filho. A bondade que Deus manifesta como o caráter dele, ele é bom, ele se manifesta entregando o seu único filho no lugar de pecadores. Irmãos, quando nós vamos manifestar esse caráter? Quando nós chegarmos a essa maturidade de entender que podemos entregar coisas da nossa vida para que outros cheguem à salvação. Hoje em dia a gente vive um mundo onde a gente quer muito para cada um. O Deus não é mais nosso, o Deus é meu. Eu não canto mais sobre a soberania de Deus sobre a nossa vida. Eu canto sobre a soberania de Deus nas lutas, nas minhas guerras. Eu não leio mais a palavra e na vida de alguém, mas como uma referência. Mas você sabe o que vai ter. Então, eu vou dar uma dar a minha vida pelo caráter que começa a se revelar. Versículo 9. Versículo 9. Versículo 9 vai dizer assim. O versículo 9 é muito parecido com o versículo 19, né? Então a gente vai englobar os dois. Eu acho que tem um sentido muito especial nisso de Provérbios ter sido escrito no versículo 21 duas vezes, só que com palavras um pouco diferentes, mas com o mesmo sentido. Então vamos lá, versículo 9 vai dizer: é melhor morar num canto de telhado do que com uma companheira em casa, com uma casa ampla, com uma mulher briguenta. Aí o versículo 19, tá? Eu não vou avançar para o 19 ainda não, tá, irmãos? Mas eu só estou lendo porque eles são iguais. Vai dizer: melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Ele faz a comparação, que é melhor você morar num pequeno espaço da casa, ou um telhado, algo que fica fora talvez da casa, ou morar num lugar deserto, do que morar com alguém iracundo, rixoso, que adora arrumar uma questão, uma briga. Irmão, certamente, ele não estava falando do gênero feminino.
ele estava falando do comportamento que existe. E é claro, a gente pode supor que ele estava falando de um pai para com um filho, ou de alguém, ou do rei para com seu futuro rei. Então ele está dando um exemplo, ele está dando simplesmente um exemplo. Mas eu creio muito hoje, irmão, que não é questão de gênero, é questão de atitudes. Talvez comportamento. Comportamento. Alguém mais quer? É interessante que esse versículo 9, na minha Bíblia está escrito assim: melhor é morar num canto de umas águas furtadas do que com mulher rixosa numa casa ampla. Interessante, águas furtadas. Aí eu fui compreender o que seria águas furtadas. Então a palavra me levou lá para me ler eirado. E eirado quer dizer, como se diz, uma casa que tem um terraço. E essa casa, o terraço dela, ela abrange todo a extensão da casa. E esse terraço é feito de pedra. E em volta dele tem uma mureta para peito. Aí eu fiquei pensando, poxa, águas furtadas, né? Aí eu fiquei pensando lá no livro de Marcos, no capítulo 2, quando o Senhor Jesus Cristo estava introduzir um enfermo pelo telhado da casa. A palavra diz que eles fizeram um buraco no telhado, ou seja, no terraço da casa, né, para introduzir aquele enfermo para ser curado por Jesus Cristo. Então Jesus Cristo olhou para eles e disse assim, ó, mediante a fé de vocês, olha só, a fé de vocês, que coisa tremenda, né? Como que eles conseguiram fazer um buraco no terraço que era feito de pedra? Então, águas furtadas é justamente um terraço que tinha na época das casas que eram feitas de pedra. E eu fiquei assim, achei incrível isso, né? O terraço, o telhado dela era um terraço feito de pedra. Incrível. Mas eu compreendi tudo que a palavra, tudo que Salomão escreveu no provérbio para a gente. Devemos estudar para compreender perfeitamente, né, meus irmãos? Quem muito reclama, né, esquece de agradecer. É pouco grato. O senhor já falou isso, né? É. Lembra do que o senhor fala com relação à casa, à família? E justamente, né? Então, quem muito reclama, irmão, a gente está fazendo para quem? Esse que é o problema, né? A gente está fazendo as coisas e a gente está reclamando. Irmãos, quando você faz reclamando, querido, você está fazendo aquilo para você, e aquilo ali é uma escravidão, não é uma adoração. Quando você faz com alegria, você está fazendo para o Senhor, qualquer tipo de serviço, porque o trabalho, na verdade, ele é uma forma de adoração a Deus, ele não é uma escravidão. O trabalho é uma forma de adoração, porém o homem pega o termo lá no grego, que é tribalo, que é escravidão, e transfere para aquilo que é trabalho que Deus coloca na Bíblia. Tanto que Deus vai dizer que aquele que não trabalha, irmãos, não planta e não colhe, não come. Então o trabalho, ele é uma adoração. Então tudo que você faz reclamando, querido, você não está fazendo para o Senhor, você está fazendo por você, e aquilo se torna uma escravidão. E Deus não te chamou para ser escravo, Deus te chamou para ser um adorador. Então, querido, em tudo que você botar a mão para fazer, faça com adoração, porque quando a gente faz adorando, Deus faz multiplicar na nossa vida. E falando um pouco ainda sobre esse tipo de comportamento, irmão, sabe? A gente precisa ser da paz, evidenciar a paz de Cristo no nosso lar. Parar de gerar conflitos à toa, desnecessários às vezes. Isso é um comportamento que é nocivo à sua casa, à sua família, sabe? Às vezes a gente gera conflitos por pequenas coisas que a gente poderia... uma mesa está fora do lugar. O que eu prefiro? Me leva mais tempo eu discutir com quem deixou ela fora do lugar, ou pegar ela e simplesmente ajeitar ela no lugar que ela tem que estar.
às vezes são coisas, irmãos, que a gente precisa ter o discernimento do Espírito Santo, porque senão a gente vai entrar em rixa, em briga desnecessária. E aí é melhor que a pessoa esteja vivendo no meio do deserto do que com uma pessoa que reclama o tempo todo. Porque isso é sinal, cara, de ansiedade. A pessoa está ansiosa, então em vez dela tratar a ansiedade, ela vai trazer o quê? Vai trazer confusão para dentro de casa. Ela vai tirar a paz do outro. Quem não tem paz, tira a paz do outro. A pessoa não está em paz, ela está fadigada, então ela vai fazer o quê? Em vez dela tratar a sua falta de paz, não, ela vai tirar a paz do outro. Ela quer botar o outro na tribulação dela. E não é isso que Deus quer. Irmãos, quando a gente fala de transparência, de que Deus quer revelar em nós aquilo que nós somos, é porque Deus quer tratar todas as áreas da nossa vida. Ele quer tratar todas as áreas da nossa vida. Então, quando a gente busca isso para a nossa vida, poxa, eu estou andando ansioso, e essa ansiedade está provocando confusão dentro da minha casa. Então, querido, eu tenho que procurar me tratar, porque o problema está em mim, não está no outro. E a gente precisa refletir nisso. Essa reflexão é necessária. É necessária para que os nossos filhos, principalmente, possam crescer isso aí. Eu ia falar isso mesmo. Para que os nossos filhos possam crescer em harmonia. Eles possam crescer num ambiente de segurança. Essa semana mesmo eu estava estudando sobre as gerações, né? Os tipos de gerações. Geração X, geração Y, geração Z. E a gente entende que essa última geração é uma geração muito protegida, com muito não me toque, né? Com muito não me toque. Você não pode hoje mais bater, você não pode hoje mais dar uma palmada, você não pode hoje mais gritar, porque se você grita com a criança, ela se trava. Minha mãe já gritava de 2 metros de distância, já falando, se não chegar aqui em menos de 2 segundos, dê seu jeito, né? E estamos aqui, 3 homens felizes, né? Bem criados. Então a última geração é uma geração muito fragilizada. E quando eu estava estudando isso, uma das coisas que um dos psicólogos cristãos ele coloca é que essa geração ela cresceu no meio de conflitos. Ela cresceu no meio de lares desestabilizados, aonde mulheres não sabem qual é o seu papel, homens não reconhecem o seu papel, mulheres não reconhecem o papel do homem dentro de um lar, homens não reconhecem o papel de uma mulher dentro do lar. Nessa guerra, nesse conflito todo, se gerou filhos que já não reconhecem mais também o seu papel dentro do lar. Aonde a gente tem jovens que cada vez mais cedo eles querem sair de casa, não porque eles querem, irmão, construir algo, mas porque eles já não suportam mais viver ali dentro. Eles querem cada vez mais ter os seus negócios independentes, não porque eles querem ser grandes, mas porque eles não querem ser mais mandados por ninguém. Eles não suportam mais serem mandados por mais ninguém. Então, qual é a estratégia do cara que não quer ser mais mandado? Vou ser o dono do meu próprio nariz. Vou ser o dono do meu próprio negócio. Só que todo dono de negócio, aqui a gente tem alguns, sabe que você não é dono do seu próprio negócio. Você tem um cliente a atender. E aí começam-se os conflitos. O cara monta o seu negócio, monta lá o seu negócio, monta a sua startup, e ele começa a atender pessoas. Daqui a pouco ele desiste e vai para outra coisa. Você para, e aí? Não foi, deu muito trabalho. Deu muito trabalho. Eu não gosto de lidar com pessoas. Está sendo forjada uma geração que não tem, além de não ter paciência, não tem perseverança. Mas tudo isso também é fruto do que observa. Chega-se em casa, o pai não é bem um pai, a mãe não é bem uma mãe, o filho subentende que ele tem autonomia para fazer o que bem entender da maneira como bem querer. Isso leva a gente a entender que, como foi lido, que o caminho tortuoso, Deus não se agrada. Mais uma vez nos é apresentado os subterfúgios da vida para que as pessoas achem que estão fazendo certo. Porém, como já foi falado, aquele que se engana, na verdade, não está se enganando, porque a palavra ela é clara, o caminho ele tem que ser reto. Eu terminei de ler um livro agora chamado O Poder do Ímã. Ele fala sobre alianças. E assim, a gente vê isso acontecendo hoje de maneira muito comum dentro dos lares. É uma coisa muito comum. Mas por que isso acontece dentro dos lares? Porque
a maioria das vezes, a gente leva essas alianças para dentro do nosso casamento. E nós não tratamos destas alianças. Não buscamos o perdão de Deus. Então a gente traz as alianças que a gente teve lá fora para dentro de um casamento. Então a gente começa a ter uma vida, muitas vezes, atribulada, uma vida ansiosa, uma vida problemática. E tudo aquilo que a gente vai fazer é tentar lançar os nossos problemas na vida de alguém. Porque toda pessoa ansiosa, irmãos, ela tem dificuldade de lidar com quem tem paz, irmão. Ela quer que as pessoas sentem o que ela está sentindo. Ah, porque eu estou assim. Não, elas precisam entender que elas precisam ser tratadas, curadas daquilo. Para quê? Para que ela possa viver em plena harmonia. Glória a Deus. Versículo 10 vai dizer: a alma do ímpio deseja o mal, o seu próximo não agrada aos seus olhos. Quando o escarnecedor, versículo 11, quando o escarnecedor é castigado, o simples, ele se torna o quê? Se torna sábio. E o sábio, quando é instruído, recebe o conhecimento. O justo considera com prudência a casa do ímpio, mas Deus destrói os ímpios por causa dos seus males. E o versículo 13, vamos entrar no versículo 13, aonde vai dizer: o que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele mesmo também clamará, e não será o que? Ouvido. O que tapa o seu ouvido ao clamor do pobre, ele também clamará, e não será ouvido. Esse versículo me parece muito, ou na verdade ele está dentro do mesmo contexto com o versículo 10, aonde vai dizer que a alma do ímpio ele sempre deseja o mal. E aí na segunda parte vai dizer: o seu próximo não agrada os seus olhos. Mateus capítulo 7, versículos número 12 fala: portanto, tudo que vos queres que o homem vos faça, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei dos profetas. A gente se esquece de que hoje eu estou na condição de ajudador, mas amanhã eu posso estar na condição de ajudado. Nessa vida ninguém caminha sozinho, nessa vida ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Preste bem atenção: Cristo, como Filho de Deus, constituiu 12, e dos 12 foram constituídos outros. Perceba que isso é uma forma de nos ensinar que nós nessa vida dependemos uns dos outros. E Cristo ele ainda diz: vou para o Pai preparar lugar. Aleluia. Mas voltarei, não é para você, voltarei para vós. Aleluia. Isso mostra o sentido de coletividade. É assim, é muito interessante, porque isso vai ligar a gente lá no verso 1. Vai falar que o coração do rei na mão do Senhor é como rios, certo? Como correntes de água. Por que vai ligar a gente lá? Porque a gente precisa entender que tudo que nós temos vem do Senhor, Aleluia. que fez os céus e a terra. E Deus nos dá com um propósito, irmãos. Deus nos dá com o propósito de abençoar a vida do nosso próximo. Mas o maior problema é que nós, na caminhada, com as dificuldades que nós encontramos, nós nos tornamos egoístas. E quando a gente começa a conquistar alguma coisa, a gente acha que a gente conquista pelo nosso próprio mérito. Então, quem tem que usufruir disso sou eu. É para mim. Se eu tenho uma casa, eu vou comprar mais 2 casas. Se eu tenho um carro, eu quero mais 3 carros para mim. Eu quero ter... não, mas a gente não pensa no próximo. Não, porque tudo que eu conquistei foi com muito sacrifício. Não, você teve dificuldades para conquistar, mas quem lhe deu foi o Senhor. E a gente precisa ter esse entendimento, porque aí a gente entra dentro desse versículo que o pastor Adi acabou de citar agora. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei vós primeiro. Certo? Qual a condição que a gente gostaria de estar, irmão? Eu sempre falo isso. Às vezes a gente para num sinal, alguém vem no nosso carro, né? No nosso vidro do carro, bate no carro, fala: o senhor pode me dar um real, uma moeda? Né? E a gente fala assim: não tenho não, vai, porque o cara vai beber, o cara vai cheirar, vai fumar. Irmão, qual a condição que a gente gostaria de estar?
De dar ou de pedir? Essa é a grande verdade. E Deus nos colocou na condição de dar. Então, irmão, abre o teu coração, dê, porque Deus fará abundar sobre a tua vida em nome de Jesus. Aleluia. Vamos avançando no versículo 14, vai dizer assim: o presente dado em segredo aplaca a ira, e a dádiva no regaço põe fim à maior indignação. O fazer justiça é a alegria para o justo, mas destruição os que praticam a iniquidade. O homem que anda desviado do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Aí nós vamos entrar no versículo 17, onde a gente vai meditar um pouco mais. Lembra que no versículo 13 a gente estava falando sobre tapar os ouvidos para não ouvir o clamor do pobre. No versículo 17, parece que a gente entende um pouco mais por que algumas pessoas tapam os seus ouvidos para o clamor do pobre. O versículo 17 vai dizer assim: o que ama os prazeres padecerá a necessidade, e o que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. O autor aqui ele não está dizendo sobre o consumir ou não consumir, ele está dizendo aqui sobre o excesso, sobre amar acima de todas as coisas os bens que você tem, o prazer que você tem. E eu classifiquei aqui como o poder perigoso do hedonismo. O que é o hedonismo? É quando o homem afirma que o maior prazer é o seu bem, que o seu bem é o seu maior prazer, é o maior prazer da vida humana, é o seu próprio bem, é o seu próprio ventre. Não importa o que o meu irmão está vivendo, não importa o que o outro está tendo, quando eu sou saciado, quando eu tenho, quando eu estou me sentindo satisfeito, a vida está boa. Essas duas figuras, vinho e azeite, elas são ilustrações de duas necessidades humanas. É a bebida, é a comida, é a saciedade da parte fisiológica humana. E isso nos chama a atenção, que quem se apega a isso é altamente egoísta, porque ele está preocupado consigo. Ele está olhando apenas para as suas necessidades. E o Senhor ele nos mostra que quem se entrega a prazeres, quem se entrega a essas necessidades, jamais será rico. Ser rico não necessariamente é no sentido financeiro, monetário. Ser rico é poder desfrutar de boas coisas nessa vida. E que boas coisas são essas? Ver ou viver a vida na sua plenitude. A gente precisa aprender a abrir mão de coisas achando que aquelas são o suficientes ou apenas necessárias e entender que existe uma vida além dessa vida material. Necessário investir no sentido espiritual. Parou para perceber que quando ele fala de saciar a necessidade, ele está falando de coisas humanas. Mas a gente pouco se atém às necessidades espirituais. E pesquisando, né? É o cara que gosta de boa vida, né? Entre aspas. O cara que gosta de boa vida. Eu pesquisando aqui, o azeite, ele está muito ligado à questão da boa vida. O cara que gosta de boa vida. O cara que gosta de beber, de boa vida, ele nunca junta. A gente hoje tem um cenário. A pandemia é um cenário, né? Quantos empresários estavam preparados para uma crise? Eu te pergunto. Né? Por quê? Porque eu não estou culpando os empresários, mas para analisar. Mas existem muitos empresários que ainda estão de pé, com dificuldade, mas estão de pé. Mas por quê? Porque usaram a prudência em sua vida. O imprudente, né, ele faz as coisas não pensando em longo prazo, ele faz em curto prazo. Então, tudo que ele ganha, ele quer gastar nos prazeres, na boa vida, no vinho, na bebida, né? Então, ele quer a sua alegria e boa vida, né? A Bíblia vai falar de um texto que um certo homem tinha uma grande colheita para fazer e os seus armazéns eram pequenos. E ele usa isso aqui, é essa palavra aqui. Ele vai dizer que ele colocou no coração dele. Ele falou assim: já sei o que eu vou fazer. Vou derrubar esse armazém, vou construir maiores, vou fazer essa colheita e vou dizer para minha alma: come, bebe e regala-te. E naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a ele: louco, se nessa noite te pedirem a tua alma, de quem ela será?
Sabe, querido, a gente precisa refletir na nossa vida. A gente precisa regrar mais um pouquinho, porque vida boa mesmo é quando ela está pautada nas coisas de Deus para a nossa vida, e quando a gente anda com prudência, sabe? Pensando que Deus nos deu hoje, mas se Ele nos der amanhã, a gente aprendeu a dividir aquilo que a gente tem. Filipenses capítulo 3, versículo 19 vai dizer: porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando. Quer dizer, Paulo não tinha alegria em dizer isso, que são inimigos da cruz de Cristo, cujo fim deles é a perdição, cujo Deus deles é o quê? É o seu próprio ventre, ou seus próprios prazeres, necessidades, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Então é aquele cara que a gente vai voltar a falar lá dos versículos iniciais. É aquele cara que prega, mas ele prega o quê? Para trazer a atenção, olhares para si. Ele é hedonista. Ele não pensa que a pregação da palavra, ela antes sim tem que atingir você, mas a pregação da palavra é a pregação do evangelho para atingir vidas, trazer vidas a quem? Não a você, não a igreja, a Cristo. É aquele cara que canta e os holofotes, ele dá sempre aquela nota a mais, porque ele quer os holofotes para quem? Para ele. É aquele cara que abençoa com uma cesta, e amanhã ele conta para mais 10 e ainda diz assim: olha, não conta para ninguém não, mas pô, eu abençoei lá. É aquele cara que ele está pensando em si, pô, mas como é ele? Ele está ajudando, mas está pensando em si? Sim, porque o que preenche, o que sacia ele, é a glória que as pessoas vão dar. Talvez o que vai saciar algumas pessoas não é o dinheiro, não é como que eu posso dizer assim, os bens materiais, mas a glória que ela tem, a glória que ela requer. E aí a gente entende que toda a glória ela precisa ser dada a quem? Ao Senhor, porque Ele tem o controle de toda a nossa vida. Que fique de exemplo o que João Batista ele fez. Eu não sou o Messias, eu sou aquele que vim preparar o caminho para o Messias. Eu me alegro em ser amigo do noivo, porque o noivo ele ainda vai vir. Glória a Deus, aleluia. Que eu me diminua e ele cresça. Aleluia. João Batista sabia qual era o seu lugar no reino, né? Nas etapas do reino, João Batista cravou: eu sou isso aqui, não quero ser nem a mais nem a menos. Aleluia. Glória a Deus. O versículo 18: o resgate do justo é o ímpio, e o do honrado é o perverso. A gente vai entrar no versículo 19, que a gente já falou: é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Lembra lá do que a gente conversou no versículo 9. Versículo 20 vai dizer: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato o esgota. Mais ou menos o que o pastor colocou sobre a questão do homem que quer gastar e não sabe como verdadeiramente administrar, até mesmo aquilo que Deus deu. Na grande maioria das vezes, o que Deus deu. Sim, porque na verdade tudo vem dele, porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas, né? A Bíblia vai falar sobre, o Senhor faz um exemplo de 10 virgens, né? 5 eram prudentes e 5 imprudentes. As prudentes carregavam azeite consigo, porque elas sabiam que se o noivo demorasse, elas precisavam ter as suas lâmpadas acesas. O imprudente só levou o azeite, a quantidade, para ficar algumas horas acesa. E esse que é o maior problema. A gente gasta muito tempo naquilo que é aparente para o homem e pouco tempo naquilo que vai nos acrescentar uma relação de intimidade com o Pai, né? Então é por aí que vem a imprudência. Então eu preciso aparecer, eu preciso estar em evidência, né? Mas na verdade tudo que a gente constrói, irmão, precisa ser lá no secreto, porque lá é a nossa base. Porque se o noivo demorar, você vai continuar de pé. É certo, irmão, que a gente vive numa época de que a imagem vende. A imagem vende.
E isso não é só lá fora da igreja, né? A gente sabe que isso não é só lá fora da igreja. A imagem que você passa, ela vende. Mas qual é a imagem que a gente quer passar? A nossa, a que a gente vê na TV, a que a gente vê no Instagram, ou a imagem e semelhança de Cristo? Essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer todos os dias. A gente precisa responder isso, não é para o pastor, não é para mim, não é para nenhum de nós. A gente precisa responder isso é para Deus, porque Deus é que vai cobrar isso da gente. É porque isso está muito ligado, assim, a gente falar, né, a respeito dessas diretrizes, às vezes é meio complicado. Por quê? Porque a gente tem uma eu não sei se não é uma tradição, mas é algo que se impregnou, né, no nosso meio, e a gente não pode ser hipócrita, no meio evangélico, né, se impregnou que, assim, é igual o cara que ganha dinheiro, né, para mim gastar. Não, tudo que Deus dá é por um propósito, até na nossa vida de santidade, irmão. Se Deus te deu algo, querido, não é para você, é para alguém. Você é só um rio. Lembre-se que o rio, ele tem um destino. Represas, elas travam as águas, e muitas vezes só para criar mosquito, né? E nós somos rios, nós somos canal de destino para alguém, e a gente precisa entender isso. Quanto mais você dá, mais você recebe. A gente precisa quebrar alguns conceitos que se foram plantados dentro até das igrejas. Achar que nós crescemos quando nós acumulamos coisas, quando nós juntamos, quando nós temos, como nós possuímos. A gente precisa quebrar esse conceito, entender que o reino de Deus, ele é o inverso da matemática. Ele se divide para crescer. O grande problema é que hoje nós estamos nos tornando cada vez mais como se fossem senhores, donos do reino que não é nosso. Deus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho. A palavra do Senhor não diz vá só a tal lugar, traga para você. Isso me leva a que Paulo, ele também diz: se quem plantou foi Apolo, se foi Cefas, não me importa, o que importa é que o nome do Senhor seja glorificado. Por isso a gente tem aquele conceito, que nós muitas das vezes colheremos aonde nós, e assim também vai para os meus irmãos. Nós precisamos entender, precisamos quebrar o conceito de que precisamos juntar. Nós precisamos adorar ao Senhor. Isso que nós precisamos. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Versículo 21 vai dizer assim: o que segue a justiça e a beneficência achará a vida, a justiça e a honra. Que lindo. O sábio escala a cidade do poderoso e derruba a força de sua confiança. Não há nada mais poderoso do que a sabedoria. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda sua alma das angústias. O soberbo e o presumido, zombador, é o seu nome. Trata com indignação e soberba. Aí a gente vai entrar em 3 versículos agora que a gente vai meditar um pouco mais. Versículo 25, 26 e 27, que vai dizer assim: o desejo do preguiçoso o mata, porque as suas mãos recusam a trabalhar. O cobiçoso cobiça o dia todo, mas o justo dá e nada retém. O sacrifício dos ímpios já é abominação, quanto mais oferecendo com má intenção. Vamos unir um pouco as coisas. Ele começa falando do preguiçoso. O desejo do preguiçoso, ele faz o quê? Ele o mata, porque ele fica o dia todo desejando, querendo, mas não mete a mão para fazer. E aí ele vai ligar que esse preguiçoso, ele também pode ser um cara o quê? Cobiçoso, que fica o dia todo ali, olhando e espreitando quem está crescendo, querendo ser ou querendo ter o que o outro quer, mas não tem coragem para enfrentar o que o outro enfrenta. Então ele só cobiça. E aí
ele cobiça não na intenção de fazer ou de repartir, mas ele cobiça na intenção de reter para si. Ele cobiça na intenção de reter. E aí, olha o que o versículo 27 vai dizer. Que o sacrifício dos dois, do ímpio nesse caso, já é abominação. Quanto mais quando ele oferece com má intenção. Sabe o que eu entendo com isso? Aquele cara preguiçoso, que não quer meter a mão, mas ele diz assim, Senhor, se tu me deres, eu vou fazer. Cara, Deus conhece o teu coração. Deus conhece as tuas intenções. Para com isso, não jogue um jogo com Deus. A gente não está aqui para ficar jogando joguinhos com Deus, fazendo Deus do nosso capaz, do nosso servo, irmão. E aí, o cobiçoso, aquele cara que cobiça o dia todo, ele olha para Deus e ele fala assim, Senhor, eu vou te ofertar o melhor que eu posso ofertar, porque Deus, tu sabes o meu coração, tu conheces a minha intenção, e tu sabes que a minha intenção, Senhor, é poder dar à minha família aquilo que o fulano, que aquilo que o ciclano também está dando, porque o justo vive pela fé. Esses três versículos, ele me leva para um sentido espiritual também da palavra. Quantas pessoas, elas sabem o que precisam ser feito? Vamos abrir um parênteses. Buscar a Deus dá trabalho, claro que dá. Você primeiro tem que abrir mão das suas vontades. Segundo, você tem que estar disposto a se dedicar a uma vida de inteiro relacionamento. Isso significa que, não é que Deus é egoísta, mas Deus nesse momento, ele é exclusivo, ele gosta de exclusividade. O problema é que a gente gosta de viver uma vida paralela, um pouco aqui, outro pouco ali. Não, Deus ele te quer e nos quer por completo. E quando a gente lê esse versículo do preguiçoso, para e pensa, hoje conhecer a palavra, qual o desejo que hoje a população tem de ler a palavra do Senhor? Vamos ser sinceros, nós brasileiros estamos na média de leitura num nível absurdamente inferior. Existem países que o camarada lê um livro para cada mês. O brasileiro não lê nem a metade disso, o que dirá ler a Bíblia, que é um livro com mais de 100 folhas. 100 é 1000, né, digamos assim. A verdade é que no sentido espiritual, nós não queremos ter esforço. Nós queremos as coisas da forma fácil, como foi falado. Senhor, se tu me deres, eu vou ser o melhor profeta que essa terra já viu. Se tu me deres, vou ser o anunciador das boas novas. Aí Deus dá. Aí a gente entra naquela assim, Senhor, já fiz a minha parte, já celebrei, já fiz o meu holocausto, já fiz o meu sacrifício. Só que a gente busca também um pouco de holofote para a nossa vida. A gente busca de estar no palco dizendo, olha como eu sou bom, como eu manejo a palavra, olha como é que o povo me segue. A gente precisa transportar esses 3 versículos. Daniel retratou ele no sentido físico, e eu estou te dando um parecer no sentido espiritual. Nós precisamos olhar e investir mais nas coisas de Deus, porque Deus certamente tem investido em nossas vidas. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 4, Paulo diz, mandamos que aquele que não quiser trabalhar também não coma. O pastor Alcibiades foi bem direto, não trabalha. Está escrito, né? Está escrito. Irmão, tá escrito, né? E assim, aqui no versículo de número 26, vai dizer assim, porém o justo dá com generosidade. Nada retém, querido. E o dar não está ligado só às coisas materiais, não. O teu serviço está ligado ao teu serviço. Aquilo a gente falou aqui de serviço, quando a gente faz reclamando, quando a gente faz murmurando, sabe, querido, Deus não recebe. Então, quando você entrega o teu serviço, quando você entrega ao Senhor, é uma forma de você estar adorando a Deus. E quanto mais você adora, mais parecido com Ele você vai ser. Porque o Salmo 115 vai dizer que aqueles que adoram imagens se tornam como elas. Então, quando mais eu adoro ao meu Deus, mais eu vou me tornar como Ele. E mais Ele vai descer sobre a minha vida. E a gente precisa entender isso na nossa caminhada, né? Porque eu sempre uso aquele capítulo lá do livro de Mateus,
onde o Senhor vai dizer que servo bom e fiel, né? Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. E quando chega lá no capítulo 24, se eu não me engano, de Mateus, que ele vai falar sobre a recompensa, né? Vinde a mim, benditos de meu Pai, possuir o reino que está preparado para vós desde a fundação do mundo. E ele vai falar: tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber. Aqueles camaradas ali, citados ali naquela ilustração, eles nem sabiam que tinham feito, porque aquilo se tornou uma forma natural na vida deles. Semelhantes, se tornaram semelhantes ao Senhor, então eles faziam aquilo de uma maneira natural. Então Deus não quer levar a gente para um passado, Deus quer levar a gente para uma origem, para aquilo que Ele nos criou, para que em tudo o nome dEle seja glorificado. E aí eu queria deixar para você de meditação Isaías capítulo 58, versículos 6 e 7, que me chama muita atenção. Ele diz assim, o Senhor falando: o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. Qual o tipo de jejum que Deus quer? Qual o tipo de oração? Qual o tipo de serviço que Deus quer de nós? Quando a gente fala de serviço, irmão, a gente está falando como corpo de Cristo, todos nós somos parte, membro do corpo. Então, se a mão profetiza, ela faz bem, se o pé anda, ela faz bem. Mas todos têm que fazer para o bem de quem? Para o bem do corpo, para a glória de Deus. E Isaías continua: não é partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou, e não recusar ajuda ao próximo. Quer dizer, irmão, a gente não pode negociar o favor de Deus. O favor de Deus não se negocia. Não pense que você negocia o favor de Deus com o seu serviço ou com aquilo que você possui. Amém? Vamos avançando para o final. Infelizmente pouco tempo, mas a gente vai ganhar um pouco mais de tempo aqui. A falsa testemunha perecerá, porém o homem que dá ouvidos falará sempre. O homem ímpio endurece o seu rosto, mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor. Uma vez que o Senhor fale, uma vez que o Senhor diga, está falado, está escrito. Não adianta rodear, é o que Ele quer, é o que Ele deseja. Amém. E aí a gente vai fechar no versículo 31, que aí eu já vamos para o final, que vai dizer: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porém do Senhor vem a vitória. A mesma coisa no versículo 30. A gente faz muitas intenções, muitos planos, a gente se prepara demais, mas a gente já parou para pedir a Deus discernimento, conhecimento sobre os seus desejos? Outro dia, no início dessa semana agora, eu estava conversando com um grupo de amigos, eu estava falando, cara, a nossa oração, ela precisa ser como a oração de Cristo, mas não simplesmente na oração falada, mas na oração verdadeiramente vivida. Sabe? Senhor, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O que o Senhor Jesus fez? Ele deixou os céus, toda a sua glória, veio morrer por nós na terra. A vontade do Senhor foi cumprida nos céus e na terra. A gente precisa viver isso. Viver a oração, não simplesmente dizer para o Senhor, Senhor, seja feita a tua vontade. E aí a gente começa a trilhar caminhos. E quando a gente começa a trilhar caminhos, parece que dão errado, a gente fala assim, Senhor, mas eu não falei para o Senhor fazer a sua vontade. O Senhor vai te perguntar, mas foi esse caminho que eu mandei você trilhar? E muitas das vezes, não é que parece que dá errado, quando a gente começa a ser confrontado, a gente quer sempre achar um atalho. E aí é que é o perigo. Ou um culpado, né? Ou um culpado. A gente quer buscar o atalho, né? E o atalho pode ser o culpado, não é verdade? Por quê? Porque nós estamos sendo confrontados, querido. Deus sempre vai nos confrontar. Deus sempre vai nos confrontar. Por isso que ele fala sobre a preparação do cavalo. E eu olho numa outra ótica também, é que ele está falando que nós precisamos nos esforçar como homens, mas entender que o conselho vem sempre do Pai sobre a nossa vida. Amém? Como considerações finais, eu vejo esse versículo, que o que é para a gente fazer, a gente precisa fazer.
temos que fazer, mas que a gente nunca se esqueça que é de Deus a qual vem a nossa vitória. Que Cristo possa te abençoar e fazer desse Provérbios 21 uma bandeira para que a gente possa olhar, entender quem nós somos e o caminho a qual Deus tem nos concedido. Pastor Sabide. Foi exatamente isso que nós aprendemos a cada dia, lendo Provérbios. São ensinamentos que nos traz para que nós tenhamos por toda a nossa vida, sabendo que a nossa vitória está em Cristo Jesus, no Deus Pai, que nos dá todas as coisas sem nos cobrar nada. Ele apenas quer que nós façamos a nossa parte, porque a parte dele ele já fez. Amém? Pastor Alexandre. Eu termino aqui. Esforça-te, pois, disse o Senhor para Josué, esforça-te, tem de muito bom ânimo, mas saiba que a resposta certa vem sempre dos lábios do Senhor. Aleluia. Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifico. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Guarda essa palavra no teu coração, amém? Antes de nós encerrarmos aqui, eu queria que o pastor Sebides orasse pela nossa vida, amém? Pela tua vida. Eu queria que ele nos abençoasse com a bênção do Senhor nessa noite, nesse dia. Deus bendito, te damos graças, Pai, porque sabemos que tudo que vem para nós vem de tuas mãos. Reconhecemos, Pai, que não somos merecedores de nada do Senhor. E por isso nós somos eternamente gratos a Ti em tudo, por cada bênção, por cada vitória, por cada livramento, Pai. Meu Deus, o Senhor é tão bom e misericordioso que quando o Senhor olha para nós, o Senhor olha, Pai amado, com carinho, com amor, desde o nosso nascimento, Pai, até o momento que nós partimos, Pai amado, quando nós somos chamados por Ti. E sabemos, ó Pai, que a nossa caminhada, Pai, nós não estamos sozinhos, nós estamos com o Senhor, porque o Senhor está à frente de todos nós. Continua conosco, nos abençoando, nos dando orientação, dando-nos direção, capacidade, sabedoria, para que possamos continuar, Pai amado, batalhando, Pai amado, justamente na Tua obra, Pai. Senhor, que o Senhor possa abençoar cada irmão, meu Deus, cada vida que está, Pai amado, meu Deus, assistindo essa escola dominical e aprendendo, Pai amado, de provérbios, Senhor, porque são palavras de ensinamentos para a nossa vida, Pai. Que o Senhor possa, Pai amado, nos levar na Tua paz, Pai amado. Que o Senhor possa nos guardar, conduzindo-nos, guardados pelo Teu Espírito, Pai. Que o Senhor possa nos conceder, Pai amado, uma noite abençoada como sempre, Pai. E que possamos ter sonhos reveladores, ó Pai. Meu Deus, querendo abençoar os Teus filhos, eu digo assim para eles. O grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce e eterna comunhão do Espírito Santo, seja com todos os filhos de Deus na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre, e que todos digam amém. Glória a Deus, Deus te abençoe, meu irmão. amém.